Conta pra mim, como é que foi tua conversão? Como é que isso começou? Nossa, a minha conversão foi sozinha, não conhecia Deus, não sabia. Sabia que tinha um Deus, né? Como a gente aprende, né? Tipo, a minha avó é católica, né? E falava assim, entre aspas, né? Sobre Deus. Uhum. Falava que existe um Deus. Pra mim, existia um Deus, mas eu não sabia nem quem era Deus, né? Naquele de ouvir falar, né? De ouvir falar. Jesus também nem tocava muito no assunto de Jesus, né? E eu tava passando por um momento muito difícil, eu e o Vinícius. Você tinha quantos anos aí? Eu tinha 26. 26 eu já anos. tava morando com o Vinícius. Já tava morando com o Vinícius. Voltei de casa várias vezes, né? Saí de casa, voltava, saía. E dessa última vez, assim, que eu já fui morar com o Vinícius, né? A gente tava passando por um momento muito difícil. A gente brigava muito, muito, muito. Eu já tava envolvida com drogas, né? O Vinícius bebendo muito. E eu também não sabia, nem ele sabia de mim, por ele viajar, né? E eu tinha sempre esse medo dele saber que eu tava envolvida com droga. Ah, ele não sabia? Não sabia. E como é que você conseguia esconder isso dele? Porque ele viajava. Ah, verdade. Ele viajava, então eu ficava envolvida com drogas, né? E quando ele chegava de viagem, eu não usava, mas eu bebia muito. Bebia. O que você usava? Comecei a cheirar cocaína. Comecei, sabe? Aí foi muito difícil, né? Porque eu escondia e queria o tempo todo, né? Porque foi rápido. Você chegou a ficar viciada? Eu acho que sim. Sabe por quê? Por causa que eu já não conseguia dizer não conseguia ficar sem, sabe? Entendi. Entendeu? Porque a bebida eu tava bebendo muito. Tava bebendo demais. A segunda eu tava bebendo. E conforme eu ia bebendo, eu queria a droga. E eu não me conformava com o vício. E usava, então, tipo, não conseguia ficar sem. Até então, quando o Vinícius chegava de viagem, era até difícil, porque eu bebia e queria usar a droga. Então, eu acho que eu já tava... Mesmo que foi um vício muito rápido. Entendi. Começou, porque eu me apegava nisso pra esquecer as coisas, entendeu? Pra esquecer as brigas, né? Entra aquela questão das dores, né, da gente, as frustrações, né? Isso. E aí ficava pior também, porque no outro dia eu ficava aquela depressão, né? Aquela angústia, aquela depressão, aquele vazio, por que eu fiz isso? Porque tanto a droga quanto uma bebida é só momentâneo, né? Só para aquele momento, né? No outro dia o vazio tá lá dentro de novo, dentro, né? E pior. E pior, né? E pior. E aí junto com as consequências, Com as consequências. E no momento, assim, a gente tava num momento muito difícil, discutindo muito, brigando muito. Cheguei uma vez eu fiquei a noite inteira usando droga e encanei que queria ir lá onde o Vinícius estava. Ele estava trabalhando lá em São Paulo. Peguei o ônibus e fui lá para São Paulo. Peguei sozinha? Eu e o Gustavo, meu menino. Ah, tá. Você já tinha teu menino. Já, o Gustavo, de 12 anos. Aí a gente foi para lá, tudo. Só que era assim, segunda a gente discutia. Era do nada a gente discutia. E nesses momentos que a gente tava lá, e ele ainda falou assim: nossa, amor, que bom que você tá aqui. Foi só falar, acabou, nós começamos a discutir. E discutir feio, né? Que tinha até agressão já na nossa parte, né? Tanto ele quanto eu. Um agrediu o outro. Um agrediu o outro e tudo. E eu fui embora. Peguei com o Gustavo e fui embora. Ele tinha quantos anos? O Gustavo? Ai, não me recordo. Não me recordo, mas era novinho, uns 8 anos, 7 anos. Já presenciou muita coisa, Presenciou, então. Tadinha. Ontem mesmo eu vi uma foto de um dia antes, né, do acontecido. Eu vi a foto dele e falei assim, gente, ele viu tanta coisa, né? E ele não comenta nada hoje contigo? Ele fala que Deus mudou nossa vida. Ele fala, mãe, depois que Deus entrou na nossa vida, nossa casa foi transformada. Porque é tão complicado, né? Falando assim, de pequenininho ver essas coisas. Eu passei também por alguns momentos, né? Vendo as questões do casamento do meu pai, meu pai mesmo, né? Que é meu padrasto e minha mãe. E ficou umas marcas. Querendo ou não, fica aqueles traumas, né? As marcas, né? Mas tem a questão também de olhar e ver a transformação, né? Da pessoa poder ver que Deus entrou na situação. Mas ele nunca tocou no assunto, Só falou isso. Ele não falou mais nada, sabe? Só falou assim, depois que Deus entrou na nossa vida, nossa casa foi transformada. Que até então, no momento da briga, eu lembro que ele grudava as mãozinhas assim, falava, Deus faz parar, Deus faz parar. Nossa. Eu falei assim, eu vi a foto, falei, nossa, ele viveu tanta coisa, né? E aí, fui embora. Nisso que eu fui embora, em vez de querer mudar, né? Eu falei assim, não. E aí, eu queria separar do Vinícius, né?
falei que eu não queria mais nada, peguei o Gustavo, peguei minhas coisas e peguei o ônibus e fui embora, né? Com a cara inchada, porque a gente se agrediu, né? E ele com o dedo tudo machucado, que ele deu um soco no vidro lá. Brabo. Tava destruída a nossa família, destruída, né? Aí eu fui embora, em vez de querer mudança, eu pendi para outro lado. Comecei a vou buscar mais bebida, vou buscar mais droga, vou, né? Em vez de querer mudança, né? E aquele vazio tava aumentando cada vez mais. Acho que o buraco enorme, né? Que eu tava entrando ali, né? E aí, nesse momento, bisavó do Gustavo, quando era viva, ela pegou ele pra ficar lá uns dias. E eu tava sozinha em casa. E nisso que eu tava sozinha em casa, eu tava entrando em depressão. Tava me perguntando por que eu nasci, pra que eu vim pro mundo, pra viver tudo isso. Tipo, a conta de tudo aquilo que você viveu tava chegando pra você. Nossa, eu lembrava só as coisas ruins, sabe? Mesmo que eu não lembro muito da minha infância, mas as coisas ruins, lembrava todas elas. E eu falava assim, que eu nasci pra isso, eu nasci pra sofrer, eu nasci pra isso, eu comecei lembrar de tudo. Lembrar de tudo, assim, das coisas ruins, né? Pra dar trabalho, pra me envolver com pessoas erradas, né? E aí foi quando a Daiane, minha cunhada, chegou lá em casa e falou, Yara, você não tá bem? Pesquisa um louvor. Ela vinha na igreja, né, da Metodista. E ela pegou pesquisa um louvor. E eu não lembro direito qual é o nome. E lá em casa tava com a força cortada. Não, força não. A força tava atrasada. A internet cortada. Tava tudo bagunçado. Minha casa tava uma bagunça. Acho que como a minha vida tava, né? E eu fui na esquina de casa pesquisar esse louvor. A Daiane foi embora. Eu fui na esquina de casa pesquisar esse louvor. Nisso que eu cheguei lá na esquina e pesquisei o louvor, eu não consegui achar. Tipo, na internet? Você foi porque, procurar a área da... pegar... Ou roubar o Wi-Fi de alguém. Roubar o Wi-Fi. De alguém ali pra poder... Porque tinha uma chácara na esquina, onde que a internet era aberta. E eu fui na esquina. Até então, era na esquina da casa da Ana e do Jair, sabe? Sim, sim. E eu sentei assim na beiradinha. Até então, ele chegou e viu eu com o olho roxo lá. Ele falou, o que você fez? Bati na porta. Quem falou? Quem perguntou? O Jair, Pica-Pau? É. Ele falou, o que você fez aí? Nada, bati na porta, e baixei a cabeça. E eu fui procurar esse louvor e não achava esse louvor, né? E tinha um canal lá no coisa, chama Minutos com Deus. E aí tava escrito assim, ó, se você tá angustiado ou triste, eu quero orar por você. E eu abri e escutei. Eu falei, nossa, tá falando tudo que eu tô passando. Porque as pessoas que minha volta, né, falava assim, Ara, ora pra Deus. Eu falei, não, que orar pra Deus? Deus não me escuta, não. Eu falava. E se eu orar, daqui a pouco acontece uma coisa pior? Então não vou orar, não. Então eu falava isso, né? E lá tava dizendo isso, que o inimigo colocou na sua cabeça, que Deus não tá te ouvindo, né? Você caiu tipo num programa da internet que tava falando tudo isso. Eu falei, nossa, ele tá falando tudo que eu tô passando. Falou tudo que eu tava passando. Falei, não, eu vou deixar carregar o vídeo, vou pra casa e vou baixar a cabeça e eu vou deixar ele orar por mim, né? E eu fui, deixei o vídeo carregar, fui pra casa. Pus assim na cama e eu ajoelhei e baixei a cabeça. Aí eu soltei o vídeo e falou, curva a sua cabeça que eu vou orar por você. Eu curvei a cabeça e parou de funcionar, porque a internet não... Travou. Travou. Parou bem na hora da oração. Na hora da oração. Aí foi quando eu falei assim, não, eu não vou deixar esse homem orar por mim, não. Eu mesmo vou orar. Falei desse jeito. Olha, eu nunca senti isso na minha vida. Eu comecei a falar, e eu não sabia de onde que tanto que eu falava. E ao mesmo tempo eu tremia, arrepiava e tremia. E eu sentia a presença de Deus. Só que eu não sabia o que eu estava sentindo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Só sei que eu falava e tremia e chorava. Ao mesmo tempo, com o olho fechado, eu tive a visão. Eu, o Vinícius e o Gustavo entrando na igreja. E eu vi a porta da igreja. Por isso que a primeira igreja foi aqui, né? Porque eu vi a porta da igreja. Você teve uma visão, Deus te mostrou, então. E eu não sabia nem o que estava acontecendo, porque eu nunca tive isso. E aí, nisso, eu vi a porta da igreja, nós entrando, e eu, como se eu estivesse ali no rumo tem um tabernáculo ali, onde que para os carros, mais na entradinha ali. Eu, como se eu estivesse ali, olhando, nós três entrando na igreja. Eu tava ali olhando. E eu tava me vendo... A porta lateral ali. Não, a entrada aqui. Bem de frente. De frente. Aí, a gente entrando e eu olhando, e eu falava assim, nossa, a gente tá brilhando. Eu falava, a gente tá brilhando. Porque a gente brilhava. E aí, o Vinícius olhou pra mim, assim,
assim, comigo entrando, não que eu tava lá atrás. Olhou assim pro lado, assim, de mão dada, e mão dada com o Gustavo, e olhou assim pro lado, assim, pra mim e riu. Só que o sorriso dele era lindo, era um brilho, assim, muito grande. E eu falava, nossa, que sorriso lindo! E isso tudo na hora da oração, você tendo essa visão. Tudo na hora que eu tava ali falando, tudo na hora. E aí eu falava, nossa, que sorriso lindo, falava. E eu, nisso, não... tendo essa visão, eu não sei o que aconteceu, sabe? Porque eu falava assim, nossa, foi uma experiência assim que eu não sabia nem como falar o que tá acontecendo. E aí eu comecei a tremer, e chorava, arrepiava. E aí, por fim, quando acabou, eu fiz assim, ó, nossa... Quando eu parei de falar, eu fiz, nossa, e levantei. Nisso que eu levantei, eu falava, nossa, tem ar dentro de mim. Porque eu sentia um ar entrando, eu sentia minhas veias entrando um ar, assim, tudo assim dentro de mim. E esse ar entrando, eu falava, nossa, tem ar dentro de mim, tem ar dentro de mim. E eu fazia assim com os braços e sentia como se entrasse um ar dentro de mim. E eu queria contar, eu falei, eu preciso contar pra alguém que tem ar dentro de mim. E eu fui na casa da vizinha. E a vizinha, onde que a gente ali ficava a noite inteira, sabe? A gente bebia, tudo. E eu fui, ela não tava em casa. Aí depois chegou ela com mais umas pessoas, né? Com fardinho de cerveja, tudo. E aí eu queria contar pra ela que tinha ar dentro de mim. E aí, né? Eles falavam assim, ó... Yara, pega lá uma latinha de cerveja, porque não deu tempo de eu conversar com ela, né? Ele falou, pega lá uma latinha de cerveja. Eu falei, não, a partir de hoje eu não bebo mais. Ah, e eles... você já acendi. E aí eles começaram a rir, né? Porque noite anterior já tinha bebido lá com eles, né? E eu falava, não, a partir de hoje eu não bebo mais. Eles começaram a rir. O que você tá arrumando? Por que você não bebe mais? Aí eu falei assim, porque a partir de hoje eu me tornei uma mulher de Deus. Oh. Falei desse jeito. Assim, falando, o pastor, falando assim, olhando aquele dia, né? Eu creio que na hora que eu levantei, Deus me revestiu com as armaduras. Ah, eu acredito que sim. Eu passei por algo parecido, né? Porque a força que eu falei, na hora eu não sabia o que estava acontecendo nada comigo, sabe? Eu não sabia nada. Eu sabia que tinha ar dentro de mim e eu queria muito esse ar. E eu falava assim, que depois eu conversei com o meu sogro, né? E aí eu falei assim, eu quero mais. E eu sei que é dentro da igreja que eu vou buscar. Eu não quero perder esse ar. Eu quero continuar com esse ar. E falou, né? Que é o refrigério do Espírito Santo. E eu não sabia nada, né? Eu quero mais ar. Eu buscava esse ar.